capítulo 6 de Efésios, verso 10. Na versão que eu estou usando, a NAA, existem várias versões de Bíblia. Talvez a que a maioria de nós acostumamos é a João Ferreira de Almeida, a RC. Só que de 2017 para cá, a Sociedade Bíblica lançou a NAA, que é uma versão mais atualizada, corrigiu alguns erros, mais contextualizada. E nós vamos, eu sempre gosto de usar essa versão, ela tem uma forma mais clara. Efésios capítulo 6, verso de número 10. Lê aí, Esther. Está liberado, meu filho? Não? Agora foi. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Orem em todo Amém. tempo. Orem em todo tempo. Nós estamos numa série sobre a armadura espiritual. Terça-feira passada, na nossa quiz introdutória, nós falamos um pouquinho sobre o contexto histórico da cidade de Éfeso. Aprendemos aqui terça-feira o porquê que o apóstolo Paulo vai direcionar essa fala sobre a armadura espiritual para essa igreja, para essa cidade. Uma coisa é certa, Marciano, é que todo cristão, mais cedo ou mais tarde, independente da idade que ele tem de fé cristã, ele vai percebendo que a sua vida com Cristo, Edivaldinho, é um campo de batalha e não um parque de diversões. Mais cedo ou mais tarde, o cristão vai entendendo que se ele não contar com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Deus, o inimigo que nós temos diante de nós, ele é muito maior do que a gente possa imaginar. O que muitos têm confundido, o que muitos têm passado despercebido, é que alguns aceitam a Cristo e acham que estão numa colônia de férias. Alguns aceitam a Jesus e pensam assim: eu estou imune de todas as ciladas, de todas as armadilhas, de todos os problemas. Alguns chegam até pensar que quando aceita Jesus, ele é colocado dentro de uma estufa, e ali ele está protegido, blindado, e ele não tem problema nenhum. Só que muitos confundem isso, porque nós vivemos num campo minado, um campo de batalha, e não existe pessoa nenhuma neutra nessa guerra. Não existe acordo de paz. Só existe dois grupos, Jonathan: aqueles que estão alistados ao exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Só dois grupos. Ou você está no exército de Deus, alistado com Cristo, ou você está no exército do diabo. É partindo dessa ideia que eu queria começar a minha fala nessa noite, a entender o que o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção. Olha o verso de número 11, capítulo 6, verso 11.
ele começa dizendo na versão aqui, vista-se. Talvez na sua está, revista-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem dois perigos extremos, e eu queria que você redobrasse a sua atenção. Eu disse e repito, eu vou gastar uns 20 minutos aqui só falando sobre o inimigo, só para você entender, e você precisa ouvir isso aqui. Quais são os dois perigos, pastor? O primeiro, nunca subestime o inimigo. Nunca desvalorize ou desconsidere. Pastor, existem muitas pessoas dentro das igrejas que negam a existência do diabo. Existem pessoas que desconhecem as suas armas, seus agentes, suas estratégias, seu poder. Tem gente que tem a coragem de dizer e achar que o diabo é uma lenda, um mito, uma energia negativa. Só que o diabo é muito mais perigoso do que isso. O diabo, em sua astúcia, faz parte dele esconder sua identidade. Nunca subestime o diabo. Segundo, nunca superestimar o diabo. Pastor, tem crente, missionária irmã Luzia, que a boca dele sai mais o nome do diabo do que Deus. Ele fala mais sobre o diabo do que qualquer outra coisa. Ele fala tanto do poder, ele fala tanto das armas, das estratégias, ele chega a subestimar tanto o poder do diabo, que o diabo passa a ser protagonista na sua caminhada, nas suas ações. Vou te dar exemplo. Tem gente, Camila, uma dor de cabeça, que um remédio resolve, ele culpa o diabo. Ele se arruma para vir para a igreja. Quando ele chega no estacionamento, Mateus, o pneu está furado. Ele diz, o diabo está furioso comigo. Ele bate a pontinha do dedinho mindinho na quina do sofá dentro de casa. Ele diz, o diabo armou uma cilada para mim dentro de casa. Sabe o que é isso? Ele começa a transferir toda a culpa para o diabo. Ele começa a transferir toda a responsabilidade. Começa a dizer, pastor, o que eu mais ouço é, pastor, o inimigo está furioso. E o inimigo está lá no inferno dizendo, eu não estou furioso não, hein? Eu estou tranquilo. Você, por as suas próprias ações e atitudes, está causando todo esse tumulto na sua vida e está me jogando no meio disso aí? Eu não. Qual é o nosso problema? É que todas as vezes que você transfere as ações, as atitudes, os atos ao inimigo, você começa a dizer que o inimigo não é culpado mais, que o inimigo não precisa, o homem não precisa mais de arrependimento. Só que olha o verso 12. Olha o que Paulo vai dizer. Verso de número 12. Ele começa dizendo assim, que antes dele falar contra quem nós devemos lutar, ele deixa claro, sua luta, minha luta, não é contra carne e nem sangue. Ou seja, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é física, não é corporal, a sua luta é espiritual. Só que tem muita gente que não entende isso aqui. Tem muita gente que não compreende, nem quer pesquisar, não quer estudar, não quer entender. Só que você imagina comigo um soldado saindo para o campo de batalha.
Imagine um soldado indo para um campo de batalha, para uma guerra. Ele está com as armas em punho, ele está com as suas armas na mão. Ele está com muita disposição para lutar, para guerrear. Só que ele não sabe contra quem ele vai lutar. Ele não sabe quem é o seu inimigo, ele não sabe nada. Com certeza, ele ficaria todo perdido. A pior coisa da vida é você detonar todas as armas espirituais que você tem em um alvo errado. Tem crente que ele entra em batalha, João Lucas, e essas batalhas às vezes ele chega até ferir o seu irmão, alguém que está próximo, seja a esposa, seja o esposo, seja o filho, seja alguém com quem ele convive, porque ele não sabe contra quem ele tem que guerrear. Então ele pega todas as armas que ele tem para guerrear e sai atacando, sai alfinetando, sai batendo, sai falando. Só que aí o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. Verso de número 12, lê por favor. Verso de número 12, vai. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você prestou atenção nisso aqui? Você não pode lutar contra quem você não conhece. Como cristão, nós enfrentamos 3 inimigos. Quantos inimigos? Quantos inimigos? Não, está fraco. Quantos inimigos? Primeiro é o mundo. O mundo é esse sistema ao redor de nós aqui, ó, que se opõe a Deus, que se opõe ao projeto de Deus. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida faz parte desse mundo. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade perdida. Um mundo sem Deus é um mundo perdido. Então, o primeiro inimigo que a gente enfrenta é o mundo. O segundo inimigo que eu e você enfrentamos é isso aqui, ó. A carne. A carne. Essa carne aí que você tem. A velha natureza. Aquilo que nós herdamos de Adão. Uma natureza que se opõe ao projeto de Deus. Uma natureza que ela fala mais alto. Uma natureza que ela tenta de todas as maneiras lutar. É uma guerra constante. Você está achando que é só você que tem guerra? Você acha que é só você que passa luta? Você acha que é só você que tem vontade de desistir? Você acha que é só você que enfrenta problemas e problemas? Não, todo mundo enfrenta. Mas ele deu seu filho para morrer na cruz do Calvário. E quando ele gritou tetelestai, está consumado, ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo. E é por isso que eu e você estamos aqui essa noite. É através do Espírito Santo que ele nos capacita. É através do Espírito Santo que nós somos propriedades escolhidas dele. Então, o primeiro inimigo é o mundo, o segundo é a carne, e o terceiro, pastor, é o diabo. É o diabo. Você já parou para pesquisar? Quais são as características do diabo? Capítulo 6, verso 11 e 12, nós estamos dentro desse texto. O diabo, ele não é onipresente. Ele não é onipotente e nem onisciente, só Deus. O diabo não é. Mas o diabo tem seus agentes espalhados por toda parte. Se você pegar do capítulo 1 de Efésios até o capítulo de número 6, você vai ver em todos, ou no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre essas potestades. Só que na mesma forma que ele fala sobre as potestades,
ele fala que Cristo está acima de todo principado e de toda potestade. Agora, escute isso aqui. Algumas verdades que eu e você precisamos entender e aprender. Primeira verdade sobre o inimigo, pastor. O reino das trevas, Wellington, possui organização. Você acha que o diabo é bagunçado? Você acha que o diabo é desorganizado? Existe em ordem. Segunda coisa, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Principados, poderios, príncipes, exércitos. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma cadeia de comando. Existe líder, existe subalterno, existe liderados, existe quem manda, existe quem obedece. Pastor, o senhor está falando de onde? Da nossa igreja, do céu? Não, eu estou falando do inferno, do diabo. Porque o que o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção é para a gente começar a entender o que é mundo espiritual. O reino das trevas, ele trabalha 24 horas contra a igreja. A Bíblia diz que o diabo e os seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela o tempo todo. Para quê, pastor? Investigando sua vida. Procurando uma oportunidade para te atacar. O diabo não dorme. O diabo não tira férias. O diabo não descansa. E eu vou te falar uma outra coisa. Para cada um ele tem uma estratégia, Alcides. Para mim é uma. Para você é outra. Para a Natália é outra. Para o Jonathan é outra. Para o Cleiton é outra. Você acha que o diabo brinca de ser diabo? Não. Mas ele está falando. Verso de número 12. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, mas contra principados. Ele está dizendo, olha, você vai entrar nessa guerra, mas você precisa conhecer primeiro como que as coisas funcionam. O diabo e seus agentes são seres reais. Ele escuta cada palavra que sai da sua boca. Ele vê cada atitude que você toma. Ele acompanha cada ato que você faz. Pastor, ele é um inimigo espiritual. É por isso que Paulo vai chamar a minha atenção e a sua atenção. Você não consegue vencer o diabo com as suas próprias forças, não. Você não consegue entrar nessa guerra, Mateus, de carne e osso, não. Você já reparou como que a Bíblia chama ele? Diabo, Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente. E Jesus vai dizer que o único propósito dele é matar, roubar e destruir. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Éfeso: vocês precisam se revestir, porque ele não está brincando. Ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Pastor, vamos pegar o texto? Olha o texto. Capítulo 6, verso de número 13. No verso 12, ele vai falar para você quem é. Verso 12, ele está dizendo, olha, a sua luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores deste mundo. Então ele usa as armadilhas. Ele age dissimuladamente, como uma serpente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou de uma época criado na igreja. A tia Débora está ali. Eu já falei isso para elas aqui um dia, aqui esses dias. Eu sou de uma época que quando a idade do João Davi ali, o povo falava que a fruta que Adão e Eva comeu era a maçã. E as pessoas também criavam na nossa cabeça, criou
As pessoas têm uma imagem do diabo, aquele bichão feio, chifrudão, todo esquisito. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele usa máscaras. Ele usa artimanhas para enganar as pessoas. Aí Paulo vai chamar a nossa atenção. Pegue. É algumas? É algumas? Só algumas? Ele disse o que? Pega o que? Tá escrito o que ali? Não, fala mais alto, tá o que? Todas a armadura de Deus. Aí ele complementa, para que vocês possam resistir o quê? Você já parou para pensar nisso aqui? Existe o dia mau. Isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás para eu e você viver isso aqui hoje. Paulo está dizendo, revista de toda a armadura, porque vai chegar o dia mau diante de você. E quando o dia mau chegar, se você tiver com todas as armaduras, você vence. Você chega do outro lado. O diabo está aqui, olhando. Ele sabe a hora que o dia mau vai chegar. E quando o dia mau chega, irmã Gloraci, ele vem todo bonitinho com a bandeja na mão. E tem um detalhe. Olha o texto, está na Bíblia. Para que vocês possam resistir no dia mau. Aí olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Depois de vocês terem vencido o dia mau, fica de boa. Fica tranquilo, esquece. É isso? Permanecei inabaláveis. Você acha, seria muito fácil, Getúlio, o diabo levantar contra você, você vencer a guerra e ele falar, não, com o Getúlio eu não toco mais não, vou embora, vou mexer com outro. Seria fácil, Manuzia. Quem já está com 50, 60, 70, 80, o diabo nem preocupava mais. Mas olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Resista no dia mau, permaneça inabaláveis, porque ele vai tentar. Você estando revestido com toda a armadura, você vence, com a ajuda de Deus. E depois, ele vai atacar de novo. E posso te dar uma notícia? Sabe quando essa guerra vai acabar? O dia que a trombeta tocar. E a trombeta pode tocar hoje. A trombeta pode tocar hoje. Pastor, abra comigo Lucas capítulo 4. Já falei demais do diabo, agora vamos falar outras coisas boas aqui. Capítulo 4 do Dr. Lucas, verso de número 1. Pastor, é só eu que enfrento o diabo. Pastor, é só eu que passo essas lutas com o diabo. O diabo ataca. Vamos ler. Lê. Jesus, cheio do Espírito Santo. Cheio do quê? Espírito Santo. Não, cheio do quê? Vai, pode ir. Espírito Santo. Vai, continua. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Sendo que, escuta, Deus te prova, o diabo te tenta. Você precisa separar isso na sua cabeça. Deus está me tentando. Não, Deus não te tenta, não. Deus te prova para você viver coisas grandes. A prova é um teste que você vai passar para você chegar lá. Agora o diabo não, ele te tenta. E Jesus estava vazio? Volta o verso 1. Jesus estava vazio, sim ou não? Não. Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Agora, faz uma coisa. Se Jesus, cheio do Espírito Santo, foi tentado, você imagina se você estiver vazio? Verso 2.
Durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Verso 3. Estava tão bom, né? O diabo falou, vou lá. Vamos ver se ele aguenta. Se você é filho de Deus, quem está conversando com Jesus é o diabo. Mande que esta pedra se transforme em... Verso 4. Mas Jesus lhe respondeu. Jesus respondeu o quê? O ser humano não viverá só de pão. Aleluia. Calma. Você acha que o diabo vai embora? Você acha que ele foi embora? Ah, não, vou desistir. Verso 5. Então o diabo agora leva Jesus para o lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: vou te dar poder, vou te dar glória, vou te dar tudo o que você quiser. É só você me adorar. Lembra do que eu falei terça? Quem troca adoração por coisas é o diabo. Aonde que o diabo levou Jesus? No lugar mais alto. Cuidado, porque tem lugares altos que você vai, que não é Deus que te leva. Pode ser o diabo que te colocou lá. Olha a resposta de Jesus para ele. Satanás, está escrito. Está escrito o quê? Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ah, o diabo vai embora agora. Ah, não, irmão. Ele não desiste, ele vai para a terceira. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue daí. Porque está escrito: aos seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos. Jesus vai responder de novo: está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Como que Jesus venceu o diabo, pastor? Jesus não deu nenhuma outra resposta. A resposta de Jesus para o diabo foi: está escrito. Está escrito. Está escrito. Quem estava ontem no Papo Reto, o pastor falou isso aqui ontem. Salmo 1. Medite nela como uma porção por dia. Quer vencer o diabo? Quer vencer as armadilhas? Está aqui, ó. Está escrito. Pastor, quando o diabo ataca, o que ele faz comigo? Vamos lá, Lucas capítulo 8, verso 12. Olha o que o diabo faz com você quando ele te ataca, quando ele enfrenta você, quando ele prepara toda a armadilha para você ler. Lucas 8 e 12. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Tira o quê? Quando o diabo te ataca e faz de tudo, a primeira coisa que ele quer fazer na sua vida é arrancar a palavra de Deus do seu coração. Como assim, pastor? É você vir para um culto, você ouve a palavra. Quando você sai dali, as aves de rapina arranca a palavra do seu coração, você não lembra mais nada, você não coloca mais nada em prática. O que mais que o diabo faz, pastor? Mateus capítulo 13, verso 24. Ele semeia o joio no meio do trigo. Zacarias capítulo 3, ele se opõe às nossas vidas. Daniel capítulo 10, ele intercepta a resposta das nossas orações. Lucas capítulo 13, ele oprime as pessoas com enfermidades. Mateus capítulo 18, ele atormenta as pessoas cujo no coração não tem espaço para perdão. Aquela pessoa que é difícil, tem dificuldade de perdoar, é o diabo que já começou a semear no coração dela.
Mas eu comecei falando para você da parte mais difícil. Agora vamos ler o verso de número 10, capítulo 6, verso 10 de Efésios. Porque o apóstolo Paulo, antes dele falar que a nossa luta não é contra a carne e o espírito, ele começa o verso 10 te dando a resposta que você precisa para vencer. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu. Essa palavra fortalecido no original, ela está escrita no presente passivo. É algo que está acontecendo agora. Então ele está dizendo para mim e para você, quando eu e você nos fortalecemos em Deus e no seu poder, ele começa a agir em nosso favor. Aí olha o verso de número 11. Vistam-se de toda a armadura. Não tem como você vencer uma guerra se não estiver com a armadura. Não existe nenhuma proteção para as suas batalhas, para as nossas batalhas, se você não estiver com a armadura de Deus. Sansão, em seu livro A Arte da Guerra, nos seus 13 capítulos, ele vai dizer assim, guerras são vencidas com informações. Abre comigo Marcos, capítulo 5. O verso de número 1. Deixa aberto. Escute isso aqui, eu vou encerrar agora com essa. Eu vou te dar 2 textos para você entender o que é poder de Jesus. Jesus vai chegar na região dos Gadarenos. A cidade de Gadara fazia parte de um grupo chamado de Decápolis. O grupo de Decápolis era composto por 10 cidades. Dentre essas 10 cidades está a cidade de Gadara. Jesus vai sair de Jerusalém, de Israel, uma região monoteísta, único Deus. Jesus vai caminhar agora para a região de Gadara, uma região politeísta, vários deuses. Aí volta a página da sua Bíblia. Olha o capítulo de número 4. Jesus está em terra com seus discípulos e Jesus vai pregar 3 parábolas para eles. Jesus começa, Edivaldinho, a pregar a palavra do semeador. Depois Jesus vai explicar a palavra do semeador. Depois Jesus vai falar sobre a candeia. Verso 26, Jesus vai falar sobre a parábola da semente. Verso de número 30, Jesus vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Aí Jesus vai explicar tudo para os seus discípulos. Depois que ele explica tudo para os discípulos, ele dá uma ordem. Verso de número 35 do capítulo 4. O dia já está se pondo e a Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos: pega o barco e vamos atravessar para o outro lado. Aí olha o verso de número 37. Jesus pregou, ensinou sobre as parábolas, tem uma aula teórica, Getúlio. Aí Jesus disse: agora vamos para a aula prática. Qual é a aula prática, Jesus? Vamos pegar o barco e vamos atravessar para o outro lado. O texto diz, olha o verso, que Jesus está indo com os discípulos. Se levantou um grande temporal. Sim ou não? Levantou uma grande tempestade. Jesus está de cá, mas Jesus sabe que lá em Gadara o demônio está tomando conta da cidade. Jesus sabe que tem uma potestade naquele lugar. Jesus sabe que tem principados, tem uma legião de demônios naquele lugar. Jesus tem a informação. Aí Jesus disse para os discípulos: depois da aula teórica, vamos para a aula prática. Vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado. Aí o texto diz que no meio do mar,
levantou-se uma grande tempestade. E qual é o propósito dessa tempestade, pastor? Único: afundar o barco com Jesus. Por quê? Porque o diabo sabe que quando Jesus chegasse em Gadara, o diabo tinha que ir embora. Há uma pessoa em Gadara. Essa pessoa está possessa. Essa pessoa tem uma legião de demônios. Uma legião é mais de 6.000 demônios. Se você ler o capítulo 5, você vai entender. Esse homem, a força era tão grande que ele arrancava as portas e os portões das casas e carregava sobre os seus braços. Ele causava tumulto dentro da cidade, ele perturbava todo mundo. Aí Jesus decide sair de Israel e vai para Gadara. E qual é o propósito de Jesus ir para aquele lugar, pastor? Trazer vida, trazer libertação. Trazer libertação. Só que o diabo, ele vai tentar frustrar os planos de Cristo. Ele vai tentar impedir. Aí olha o verso de número 39, capítulo 4, verso 39. Jesus está dormindo no barco. Os discípulos acordam ele. Quando ele se coloca de pé, olha o texto, ele repreende a tempestade. Ele não disse acalma o vento. Ele repreendeu. Por que ele repreendeu, pastor? Porque ele sabia que aquela tempestade era obra maligna. Ele sabia que aquela tempestade era obra de Satanás que estava levantando contra ele, para ele não chegar no propósito dele. Só que ele levanta e diz, repreende a tempestade. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: demônio, eu estou chegando em Gadara e eu vou libertar esse rapaz. Quando eu chegar em Gadara, as coisas vão mudar. Pastor, capítulo 5, verso 1. Lê, minha filha, capítulo 5, verso 1, vai. Capítulo 5, verso 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Segura. Olha o texto. Jesus está vindo. Olha o texto. Quando Jesus coloca os pés em Gadara, Jesus não tinha uma túnica diferente. Jesus não tinha um cabelo diferente. Jesus não tinha um sapato diferente. A única coisa que Jesus tinha é o quê? Autoridade. Quando Jesus pisa em Gadara, o endemoniado que vivia dentro do sepulcro, está no texto, saiu de lá e veio e se prostrou aos pés de Jesus. Escuta o que eu vou te dizer essa noite. A autoridade que Deus está dando para você não é naquilo que você veste, mas é naquilo que você tem. Vou de novo. A autoridade que Jesus está liberando sobre a tua vida nessa terça-feira não é naquilo que você veste, não é naquilo que você calça, não é no saldo bancário, mas é naquilo que você tem do céu sobre a tua vida. Olha o texto. Verso de número 3. Vai, minha filha, continua. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Verso 5, vai. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Entendeu? Quando Jesus pisou em Gadara, o endemoniado saiu de dentro do túmulo, do sepulcro, e veio e se prostrou e adorou Jesus. Pastor, quando Jesus chega em Gadara, Jesus trouxe libertação. Jesus trouxe liberdade. Posso liberar uma palavra para você nessa terça-feira? Levante a mão direita se você tem condições. Jesus está vindo em direção à sua casa.
Jesus está trazendo liberdade para a sua casa. Jesus está trazendo libertação para a tua casa. Jesus está indo visitar a tua casa. O diabo não vai tocar na tua família. O diabo não vai tocar nos teus filhos. O diabo não vai tocar no teu casamento. Por quê, pastor? Porque Jesus está vindo em direção e está trazendo libertação. Jesus está pregando numa sinagoga, verso 11. Chegou ali uma mulher, possuída de um espírito de enfermidade. 18 anos, andava encurvada, sem poder endireitar-se de modo nenhum. Verso 12. Quando Jesus viu ela, chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Verso 13. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Verso 14. O chefe da sinagoga, indignado, foi até Jesus e disse: como que o senhor cura no sábado? 6 dias o senhor teve para trabalhar. Aí o senhor vem hoje no sábado. Verso 15. Aí Jesus responde: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18. Foi no verso 12, meu filho. Tem 18 anos que essa mulher anda encurvada. O problema dela é o diabo. O diabo aprisionou, acorrentou, travou. São 18 anos andando assim. Só que Jesus muda todas as coisas. Vai num sábado para dentro de uma sinagoga. Naquele dia aquela mulher entra lá. Para ela seria mais uma reunião. Para ela seria só mais um culto. Para ela seria só mais um. Só que naquele dia, Jesus olha para ela e diz: mulher, você está livre de toda essa enfermidade. Olha o verso 13. Quando Jesus colocou as mãos sobre ela, não foi depois, foi imediatamente. Ela se endireitou e dava glória a Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Jesus está visitando a tua casa, e tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que o diabo está acorrentando, tudo aquilo que o diabo está travando, essa noite Jesus está dizendo para você: eu estou indo em direção. Amém? Amém ou não amém? Amém, Cleiton? Portanto, vistam-se de toda a armadura de Deus. Para cada guerra, para cada batalha, você vai precisar de uma armadura específica. Terça-feira que vem eu começo. Nós vamos aprender sobre a importância do cinto. Nós vamos aprender a importância da couraça, do escudo, do capacete, de cada uma das peças. A importância, e nós vamos caminhar dentro da Bíblia para a gente entender. Por que o apóstolo Paulo diz: cingi-vos com o cinto da verdade? Cá para nós. Põe aí, Janaína, 6 e 14 de Efésios. Deixa eu te dar um spoiler. Cingindo, ou em outras versões, com cinto da verdade. Se tem essa palavra verdade aí, é porque tem alguma coisa que é mentira. Talvez você está usando o cinto da mentira e não o cinto da verdade, por isso que as guerras não estão sendo vencidas. Fica de pé comigo.
Hoje não era um culto que você ia chorar, mas é um culto que você precisa aprender que o diabo existe. O diabo não é lenda. O diabo não é uma história folclórica. Ele existe. Segunda coisa que você precisa entender: sua boca tem poder. O que sai da sua boca precisa ser bênção ou maldição. Você fica falando que tudo é o diabo, culpando o diabo por tudo, e ele só está ouvindo e absorvendo. Só que essa noite eu queria encerrar com esse texto que eu li com você. Quando a tempestade se levantou, quando Jesus se coloca de pé, ele diz: eu te repreendo, tempestade. Tu não vai me impedir de chegar em Gadara. Aquele homem vai ser liberto. Eu sei que para você vir no culto de hoje, você venceu muitas guerras para estar aqui hoje. Só que Jesus está dizendo ao meu coração: o fato de você ter vindo aqui hoje, eu visito a tua casa nessa terça-feira. Alabaxuri calabás. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, ore com ele por alguns minutos. Ele está indo em direção à tua casa. Ele está indo em direção à tua família. Assim que luto minhas guerras, Nenhuma tempestade vai impedir ele de estar com você. assim que luto minhas Esse filho vai ser liberto. Essa filha vai ser liberta. minhas guerras, Você vai voltar a dormir em paz. assim que luto Esses pesadelos que você tem tido durante a noite, fica vendo o diabo para lá, para colar. Essa noite Jesus está dizendo: eu estou trazendo paz para a tua casa. é assim, assim que luto minhas guerras, Estou trazendo paz para a tua família. Vou tirar o teu filho das drogas. Vou tirar teu filho do mundo da perdição. Vou tirar teu marido do mundo das drogas, do mundo da perdição. Vou tirar, vou restaurar teu casamento. Vou restaurar tua família.